Chega junto que eu vou lançar a braba. 4 vantagens de Vitor Pereira sobre Jorge Jesus. E qual o maior motivo para acreditar que o novo treinador do Flamengo terá um trabalho ainda melhor que JJ, que ficou célebre ao deixar o rubro-negro com mais títulos que derrotas. Te preparem, a partir de agora, ó. É tudo nosso, já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera e vamos lá com a informação. Assista ao vídeo até o final, tá a fim de ganhar uma camisa novinha e oficial do Mengão para celebrar a parceria com o XBET, o melhor site de apostas do mercado. Vamos sortear 3 camisas e uma delas pode ser sua. Para participar é muito fácil, vá até o comentário fixado, você que está no YouTube ou no Facebook na descrição do vídeo, siga o passo a passo corretamente e pronto, você já estará participando. E tem mais, ao acessar com o link no YouTube utilizando o cupom Mauro10 ou pelo Facebook com o cupom Mauro25 para realizar o seu primeiro depósito, dependendo do valor do depósito, você ganha um bônus na hora de até R$ 1.560. Não vai ficar de fora dessa, né? Metendo uma papela no bolso, comemorando as vitórias do Mengão e ainda com o manto sagrado novinho em folha. Então não perca tempo, participe! E Vitor Pereira assume efetivamente o Flamengo a partir do dia 2 de janeiro, mas algumas projeções já estão sendo feitas. Eu enumerei 4 vantagens que o treinador terá ao chegar, como por exemplo, para o Jorge Jesus. Afinal de contas, as comparações são inevitáveis. JJ é considerado por muitos, e por meu caso também, o melhor técnico que já passou pelo Flamengo, até mesmo pelos números apresentados: 53 vitórias, 5 títulos e apenas 4 derrotas. Mas acredite, Vitor Pereira tem tudo para conquistar números e ter títulos até mais importantes que o próprio JJ. Vale destacar que quando ambos estiveram atuando no futebol português, na maior rivalidade daquele futebol, o Vitor Pereira pelo Porto e o Jorge Jesus pelo Benfica de Portugal, né? O Jorge Jesus não arrumou nada. O Vitor Pereira foi bicampeão português, inclusive, né, num tricampeonato, né, por ter herdado o trabalho de André Vilas-Boas, inclusive vamos falar a respeito disso, tendo conquistado, além das 2 primeiras ligas portuguesas, ainda 2 títulos da Supertaça de Portugal. Inclusive, né, o título que ficou mais célebre foi na Supertaça, em que o gol foi marcado no último minuto, né, o gol do título do Porto, que literalmente deixou Jorge Jesus de joelhos à beira do gramado. Ou seja, em confrontos diretos, Vitor Pereira leva melhor sobre Jorge Jesus. E vamos ver agora o cenário em que ele chega comparado ao cenário de Jorge Jesus. No Flamengo, até para saber se, dentro das condições, né, as do Vitor Pereira são melhores. E você, o que acha? O que você espera? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, você que sempre pensou e sonhou em morar perto do mar, este sonho está cada vez mais próximo do que você imagina. A exatos 400 metros da praia. Conheça o Orla Recreio, lançamento da Cury e com condições exclusivas para a torcida do Mengão. Conheça o Corretor da Nação. Você concorre a camisas, ingressos e no ato da assinatura não tem sorteio. Você ganha na hora um jantar com direito a acompanhante para comemorar este golaço de placa. Vai ter até antes pulando o muro, hein? Para aproveitar estas condições. E as unidades são limitadas, por isso entre agora em contato com o Corretor da Nação através do Zap no DDD 21 972 996633 972 996633. Só não esqueça de dizer que foi o Mauro Santana que te indicou e aproveite para agendar uma visita sem compromisso ao apartamento decorado. E a primeira vantagem que eu enumerei do Vitor Pereira sobre o Jorge Jesus é que o Vitor Pereira já chega pegando um trabalho pronto, né? Ele não chega com terra arrasada. O Jorge Jesus, quando chega ao Flamengo, ele encontra um trabalho muito contestado do seu antecessor, Abel Braga. E, inclusive, ele tenta ali transformar tudo ao seu modo. Inclusive, vamos até falar a respeito disso, né? O fato dele ainda não conhecer a realidade, não apenas do Flamengo, mas do futebol brasileiro, que trouxe, né, uma série de problemas para o Jorge Jesus. No entanto, o Vitor Pereira já pega um trabalho pronto do Dorival Júnior. Lógico que ele fará mudanças e terá que fazer mudanças, até porque alguns aspectos do Dorival, né, foram bastante criticados pela torcida, principalmente nesta reta final, nas últimas partidas do Mengão no Campeonato Brasileiro. E outra, né, o que é um pecado não apenas do Dorival, mas dos treinadores brasileiros como um todo: fazer o time jogar sem a bola, criar uma consciência tática nos jogadores. O Flamengo do Dorival, com a bola, até tinha um bom desempenho, principalmente pela qualidade
dos jogadores do Mengão. No entanto, sem a bola, o Flamengo tinha uma lentidão muito grande para compactação, para recuperação, né, do sistema defensivo e principalmente, né, também lentidão para a saída de bola quando da retomada. E logicamente que existem alguns aspectos que terão que ser revistos. De qualquer forma, Vitor Pereira, primeiro, ele vai encontrar o melhor elenco do continente. Lógico que o elenco do Flamengo ainda pode melhorar. Nada é tão bom que não possa ficar ainda melhor. Tanto é que o próprio Vitor Pereira, em conversas preliminares, já indicou algumas posições carentes em que o Flamengo precisará buscar reposição, com as saídas de Diego Alves, Diego Ribas, Rodinei, tem que ser contratado um goleiro, um jogador para o meio-campo e também um lateral direito, além também de um atacante que foi carência na atual temporada. O Dorival teve que adaptar primeiro o Lázaro e depois o Matheus França como falso 9 nas equipes alternativas, por conta de não ter um substituto imediato e com características semelhantes da de Pedro, que se tornou o titular ao lado de Gabigol. Então, essas situações têm que ser revistas. No entanto, ao contrário de Jorge Jesus, Vitor Pereira não encontra a terra arrasada, pega um trabalho, já inclusive vitorioso, e principalmente uma equipe com autoestima elevada por ter conquistado títulos importantes, a Libertadores da América e a Copa do Brasil, diferentemente de outros treinadores que encontraram o Flamengo bastante arrasado psicologicamente e com muitas cobranças por parte da crítica especializada e também por parte da torcida por conta de maus resultados. E você, o que acha desse aspecto? É realmente uma vantagem para o Vitor Pereira? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, tá lançado o desafio: 200 mil inscritos aqui no canal e 35 mil no canal Flatamar, do meu amigo Gil Tamar. Quando isso acontecer, vamos sortear uma camisa e um agasalho do Mengão. Imagina, você literalmente vestido ou vestida de Flamengo dos pés à cabeça. Mas ó, tem que estar inscrito nos dois canais, hein? Então se você ainda não se inscreveu aqui, inscreva-se agora e vá até o canal Flatamar, do amigo Gil Tamar, conteúdo de primeiríssima qualidade. Vamos levantar o canal do Gil e chama a galera. Quanto mais gente chegar e se inscrever, mais rápido chegaremos aos objetivos e mais rápido acontece o sorteio com você sendo contemplado ou contemplada. E eu aqui destaquei também o segundo ponto positivo para a vinda do Vitor Pereira, que é a adaptação ao Brasil. Não falamos de um técnico que cai de paraquedas no futebol brasileiro. Foi assim com o Jorge Jesus, foi assim que inclusive teve dificuldade, né? As primeiras partidas do Jorge Jesus, ele tentou inventar, botou a Rafinha de ponta, né, jogou o Felipe Luiz, né, pra ponta esquerda. Ele andou fazendo algumas invenções, né, o que é natural para o futebol europeu, né, fazer testes. Lógico que no futebol brasileiro não dá pra fazer isso, né, com você trocando pneu com carro em movimento. De qualquer forma, Jorge Jesus teve essa dificuldade, Domenech Torrent, o catalão, teve essa dificuldade, né, a gente pode colocar aqui o Paulo Sousa, não vou nem te falar desse nome, mas de qualquer forma, também encontrou dificuldade por não conhecer a realidade do futebol brasileiro. E no meu entendimento, esse técnico do Flamengo, o último português, né, até pela sua intransigência, ele pagou por isso. Porque, ao contrário do Vitor Pereira, ele quis implementar a forceps, a sua maneira das equipes jogarem. E isso acabou custando a ele e ao Flamengo, né, um semestre inteiro, né? Mas o Vitor Pereira já passou por essa fase. Inclusive, ele teve a humildade de perceber isso. Ele mesmo disse no Corinthians que a maneira que ele gostava que o time jogasse, né, era impossível no Brasil, né, por diversos fatores, pela cultura do futebol brasileiro, pela péssima qualidade dos gramados de maneira geral, embora ele jogasse num gramado excelente, né, considerado o melhor gramado do Brasil, que é o de Itaquera, né, e pelo calendário do futebol brasileiro, com jogos em meio e fim de semana, uma loucura. Então, dessa maneira, realmente ficaria difícil, né? E ele procurou adaptar, portanto, a sua maneira de jogar à realidade do futebol brasileiro. E outra coisa, não somente adaptação ao futebol brasileiro, mas adaptação ao próprio Flamengo. Ele enfrentou o rubro-negro em 6 oportunidades ao longo da temporada. Teve que estudar o rubro-negro. Ou seja, ele conhece o elenco do Flamengo, conhece as qualidades dos jogadores e, principalmente, conhece as fraquezas da equipe, que agora ele não vai ter que explorar, ele vai ter que consertar essas fraquezas. Talvez seja até um trabalho muito mais difícil. De qualquer forma, ele já chega sabendo qual é a realidade do futebol brasileiro, sabendo qual é o elenco do Flamengo, conhecendo os jogadores rubro-negros, o que, logicamente, facilita também
o seu trabalho com relação àquilo que Jorge Jesus fez no Flamengo, e eu acho até que o Jorge Jesus teve uma aceitação, vamos dizer assim, teve uma repercussão, uma resposta imediata ao seu trabalho, né? Qualquer outro treinador perderia muito mais tempo, né, tentando se adaptar. O próprio Abel Ferreira, né, ficou muito tempo para botar o Palmeiras nos eixos, né? O Jorge Jesus, não. Ele teve essa facilidade, lógico, que os resultados, né? Aquele pênalti do René que entrou na cobrança nas oitavas de final da Copa Libertadores, aquilo foi importantíssimo, né, para a continuidade do Jorge Jesus. Mas eu quero saber também a sua opinião a respeito disso. Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, o YouTube tem um recurso Valeu. Aqui abaixo do vídeo você vai encontrar um coraçãozinho. Se você clicar nele, vai poder contribuir com o nosso canal. Então esse vídeo valeu pra você? Então clique no coraçãozinho e contribua. E outra questão que eu considero também muito importante é a comissão técnica do Vitor Pereira, já que o treinador, ele chega ao Flamengo com uma comissão técnica de primeiríssima qualidade. Para mim, algo que foi fundamental foi o retorno de Mário Monteiro, preparador físico que fez o Flamengo do Jorge Jesus voar. E assim como o Jorge Jesus, Vitor Pereira também, ele faz marcação sob pressão. Muita gente fala de marcação alta, que realmente acontece, né? A defesa bastante adiantada e o ataque também, né? Marcando a saída de bola do adversário. O famoso perde e pressiona, né? O Flamengo perdeu a posse de bola, os jogadores de frente, inclusive fazendo uma linha de 5, né? Os pontas subindo juntamente com os dois jogadores de meio campo e ainda o centroavante, fazendo uma verdadeira barreira para impedir a consequência do ataque adversário. O Vitor Pereira também faz isso, mas ele faz de uma maneira ligeiramente diferente do Jorge Jesus. Jorge Jesus trabalha com linhas. Os times do Vitor Pereira não. É uma marcação posicional. Portanto, vamos dizer, a bola tá do lado direito, todos os jogadores vão para o lado direito, né? Para povoar o mais rápido possível. Dessa forma, restringir os espaços, né, da equipe adversária. Logicamente que para fazer uma marcação dessa, e principalmente para que o time consiga se compactar rapidamente, fazendo essa transição, quando da perda de bola e até mesmo da retomada com a verticalidade, né, os times do Vitor Pereira, que tem essa verticalidade também como ponto principal, principalmente utilizando triangulações. Sempre quando um jogador estiver com a posse da bola, outros dois jogadores, necessariamente, eles têm que se movimentar para se desvencilhar da marcação e servir de opção. Cada jogador com a bola tem que ter pelo menos duas opções de outros atletas, de outros companheiros, para dar a sequência à jogada, né? Fazer essa transição, né? Tocar a bola com mais facilidade e maior rapidez, carregar o mínimo possível. Até porque, né, segundo diz o poeta, né, quem tem que correr é a bola, que não tem pulmão. Então, justamente, até para que se possa poupar os jogadores e tornar o jogo mais dinâmico, né, carregar o mínimo possível e tocar sempre que possível, inclusive com transições, com virada de jogo, da direita para a esquerda, buscando espaços na defesa adversária. E para isso, logicamente, o Flamengo vai precisar fundamentalmente de um excelente, de um invejável preparo físico. E o Mário Monteiro foi realmente uma grande sacação, né, para o treinador. Que, aliás, a gente falou da adaptação ao futebol brasileiro, isso foi importantíssimo, porque o próprio Vitor Pereira, sabendo que será impossível implementar essa marcação sob pressão a partida inteira, né, ele fez isso no Corinthians e a gente percebeu que em alguns momentos, e principalmente dependendo do adversário, o Corinthians assumiu uma postura defensiva, né, com linhas bastante baixas dentro do seu campo, atraindo o adversário. O Corinthians fez isso com o Flamengo. Não deu certo na Copa Libertadores da América, mas na Copa do Brasil, principalmente na partida de volta, o Corinthians deu bastante trabalho ao Flamengo no jogo no Maracanã, na final da Copa do Brasil. Então isso também é importante, principalmente porque o Flamengo vai enfrentar uma equipe muito superior tecnicamente, algo que é fora da realidade do Flamengo. Aqui na realidade do continente, né, o Flamengo é tão bom ou muito melhor que a maioria das equipes, inclusive equipes de ponta, não só do futebol brasileiro, mas do futebol sul-americano. Mas o Flamengo, passando da semifinal, teoricamente enfrenta o Real Madrid na final do Mundial, que é uma equipe muito melhor qualificada, e é importante isso, né? O Vitor Pereira ter aprendido isso, ao contrário do que implementou o Jorge Jesus na final do Mundial de Clubes, quando enfrentou o Liverpool de igual para igual. E, no tempo normal, até se deu bem, principalmente no primeiro tempo.
enquanto o time tinha fôlego, mas a equipe cansou e na prorrogação, infelizmente, o final todo mundo já sabe. Então foi importante essa situação. Além do fato de que ele traz de volta o Rui Quinta, que é uma outra aquisição muito importante, é o auxiliar do seu melhor período, né? Quando ele estava justamente no Porto, quando foi bicampeão nacional e bicampeão da Copa. Então é importante também a presença do Rui Quinta, que complementa essa ousadia do Vitor Pereira, trazendo de volta o treinador para o mundo real. O Rui Quinta, que é um excelente observador, é um excelente estrategista e consegue captar particularidades das equipes adversárias e conseguir traduzir isso para que o Vitor Pereira possa utilizar nas suas equipes como vantagem. Então, são dois elementos da comissão técnica que são importantíssimos e elevarão ainda mais a qualidade do Vitor Pereira nessa sua chegada ao Flamengo, porque não estiveram com ele no Corinthians. E você, o que acha? Deixe abaixo a sua opinião. E antes de a gente partir para o próximo assunto, você que é membro do canal já está concorrendo ao manto sagrado novinho em folha e oficial do Mengão ao final de cada mês, e agora em janeiro não será diferente. Vamos contemplar um dos membros com o manto sagrado novinho em folha. E você então não se tornou membro por apenas R$ 7,90 por mês? Tá dando mole, né? Então torne-se membro e participe. E agora, para mim, a principal vantagem do Vitor Pereira sobre o Jorge Jesus: elenco. Não que o time do Jorge Jesus, né, fosse pior do que esse time, por exemplo, do Dorival, que terminou a temporada de 2022. Lógico, nós tínhamos um Everton Ribeiro em melhor forma, um Felipe Luiz em melhor forma, nós tínhamos um Rafinha, que era melhor que qualquer lateral direito que terminou agora em 2022 pelo Flamengo, independentemente de quem o Flamengo vai trazer para lateral. Tínhamos o Diego Alves numa condição de carreira melhor, por exemplo, que a de hoje. Temos o Santos, né? O Diego Alves, no auge da sua carreira, foi melhor do que o Santos é hoje. O Santos pode até ser melhor, né? Mas naquela oportunidade o Diego Alves vivia um excelente momento. Além da zaga diária, né? Nós tínhamos um Rodrigo Caio jogando. O Rodrigo Caio jogando é melhor que qualquer zagueiro hoje, né, em atividade no Flamengo. E ao lado dele, um cara que era melhor do que ele, que era o Pablo Mari. De qualquer forma, eu considero que hoje o Vitor Pereira recebe um elenco mais equilibrado que o próprio Jorge Jesus. Lembrando que o Jorge Jesus chega e ele recebe 4 importantes reforços, né? Rafinha, Felipe Luiz, Gerson e Pablo Mari. O Vitor Pereira ainda não recebeu todos os seus reforços, ou seja, essa equipe que eu considero que é um elenco mais qualificado, ou seja, com mais opções, por exemplo, do que o elenco que o Jorge Jesus tinha. O time do Jorge Jesus era muito bom, mas você olhava para o banco de reservas, você tinha o zagueiro Rodolfo, você tinha o Lincoln, né? Você tinha jogadores que eram muito inferiores aos jogadores que eram considerados titulares, né? O elenco do Flamengo hoje, vamos dizer assim, nesse ponto é um pouco mais equilibrado, principalmente no setor de meio campo, quando você tem atletas, por exemplo, imagina, um jogador como o Vidal, né, o Pulgar, né, que são considerados reservas, né, um Fabrício Bruno, que, no meu entendimento, jogou muito bem a atual temporada, é reserva da zaga diária, tem a possibilidade aí da recuperação do Rodrigo Caio. Então, pelo menos eu acredito que hoje, né, o Vitor Pereira tem mais opções para armar a sua equipe da maneira como ele gosta, né, do que o Jorge Jesus, por exemplo, né? Até nessa questão que envolve, por exemplo, o Vitor Pereira gosta de uma equipe, por exemplo, se ele joga com 2 zagueiros, e o pior, hein? Ele gosta de 3 zagueiros, assim. Jogou com 3 zagueiros no Fenerbahçe, que foi seu último clube antes do Corinthians. Em algumas partidas do Corinthians, iniciou o jogo com 3 zagueiros, inclusive contra o Flamengo, né? Tomara que ele não... Eu, particularmente, não gosto, né, de 3 zagueiros. Pode até usar e dar certo, né? Mas eu, particularmente, não gosto. Mas mesmo com 2 zagueiros, ele gosta de um volante ali sempre encravado, né, entre eles, que deve ser o Thiago Maia, que no meu entendimento será uma excelente opção, principalmente no que se refere à saída de bola, porque o Thiago Maia tem uma excelente saída, tem qualidade no passe, né? Ele não é um volante butinudo, né? Ele não é um brucutu, sabe sair jogando, né? Além disso, ele gosta de outros 2 jogadores e não está descartada a possibilidade de você ter 3 volantes no setor de meio campo, porque ele gosta até de 2 volantes mais adiantados, no entanto, volantes que saibam jogar com a bola, porque ele atua com 2 pontas
bastante abertos. E segura os laterais. Por isso que ele prefere laterais que sejam defensivamente melhores, porque dificilmente os laterais dele ultrapassam a linha do meio-campo, justamente por conta dos dois pontas abertos, porque senão você tem sobreposição de posição e às vezes você acaba até um jogador atrapalhando o outro, a menos que você consiga resolver essa questão com o chamado overlapping, né, com o lateral, por exemplo, né, passando do ponta e servindo de opção na frente. Mas para fazer isso é necessário muito treinamento. Mas existe realmente hoje vamos dizer assim, um leque de opções maior para o Vitor Pereira para montar a equipe do Flamengo. Aliás, o Pedro que abre o seu olho. Aliás, vamos falar a respeito, né, em algum vídeo, vou fazer um vídeo especialmente sobre isso, né, as opções do técnico Vitor Pereira e quais jogadores podem estar perigando, né, jogadores hoje considerados titulares absolutos. O Pedro vai ter que se adaptar à maneira de jogar, porque o Vitor Pereira gosta de centroavantes que participem do jogo, principalmente sem a bola. Por exemplo, o Pedro, né, não vai poder ficar fixo lá na frente, não. Ele vai ter que voltar para buscar jogo, para compor ali a linha, às vezes atrás, inclusive, dos pontas. Algo muito parecido com o que o próprio Gabigol fazia nos tempos de Jorge Jesus. Então, eu acho que isso até será importante para o Pedro, porque os centroavantes da Europa jogam assim. Então, seria até uma forma do Pedro evoluir, né, e, né, quem sabe ser até mais útil, né, principalmente ele voltando a ser convocado para a seleção brasileira, né, ele se complementando, ele evoluindo, né, adquirindo, né, esse conhecimento de jogar sem a bola. Mas quero saber a sua opinião a respeito de tudo que eu falei e você a respeito de todos esses pontos. Qual é a maior vantagem que você acredita que Vitor Pereira terá sobre Jorge Jesus no comparativo entre os dois treinadores? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera e não vá embora. Tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão!